do 16º artigo, que é o 2 dessa lição. Um só mediador. O tema é muito profundo. Se você parar para estudar o que é mediação, nós vamos passar muito tempo. Mas de forma breve e bem simples, o mais simples possível, nós vamos passar aqui, segundo a misericórdia de Deus. Quem é o mediador? O que é um mediador? Existe mais de um mediador para a salvação? O mediador é antes da fundação do mundo? É um plano dado por Deus para o homem, porque ele merece ou porque é graça? O que é mediação? Então, nós vamos hoje falar sobre mediação. Um só mediador. E o texto base é João 14,6, muito conhecido de todos. Não é? João 14,6. Que diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu vou falar de outros textos. Mas primeiro eu quero falar sobre o que é mediador. O que é um mediador? Um mediador, existem várias definições para mediador, mas o que eu achei muito interessante é aquele que ajuda a resolver conflitos. O mediador, ele entra no meio de um conflito para resolver, de um lado e do outro. O mediador, ele tem que conhecer ambas as partes para poder mediar o conflito. Por exemplo, a ONU, com relação aos palestinos e judeus, ali naquela faixa de Gaza, a ONU sempre está intervindo, porque há uma disputa de terra naquela região, tanto palestinos querem ter razão e judeus também. Então a ONU muitas vezes entra para fazer uma intermediação do conflito. Perceba que mediador, ele entra para resolver conflito. E com relação ao mediador, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, é porque ele está se colocando na posição de mediador. Ele está dizendo, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas quando ele diz ninguém, ele está falando de nós, pecadores. E ao Pai, ele está falando do Todo-Poderoso. Aí você começa a entender o que é o mediador. Há um conflito. Deus, santo de um lado. Isaías diz que ele é santo, santo e santo. E toda a terra está cheia da sua glória. E do outro lado, nós, pecadores. Chega um momento que o apóstolo Paulo, lá em Romanos 7, 24, diz, miserável homem que sou, quem me livrará do pecado desta morte, do corpo desta morte, melhor dizendo. Então Deus é um Deus santo. E o homem pecador. Existe um texto que mexe muito comigo. Quando eu leio, eu digo, meu Deus, que coisa tremenda. Está lá em Apocalipse, Salmo capítulo 7. Diz assim, a partir do verso 11. Deus é justo juiz. Apocalipse 7, 11. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Olha só, olha, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se arrepender, tem outras versões que diz assim, se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem preparado o seu arco. Olha as armas. Já tem preparado o seu arco. Para ele tem setas inflamadas e armas mortíferas. Para quem que o salmista está dizendo que Deus é um justo juiz, quem é que tem que se arrepender? O homem. Porque Deus é um justo juiz que sente indignação todos os dias. Mas como foi que essa indignação entrou? Quando nós caímos junto com Adão. Quando Adão peca, o furor de Deus se levanta. Deus diz lá em Gênesis 3, 22. Portanto, é necessário que o homem não estenda mais a sua mão, pegue da árvore da vida, coma e vive eternamente, porque ele conheceu o bem e o mal. Então o homem é tirado da presença de Deus e a ira de Deus se acende contra o homem. Porque o homem agora é conhecedor do bem e do mal. Nós vimos nas lições anteriores, na outra revista, a miséria do homem. E o quadro vai se agravando na número 7. Na número 8, as consequências da queda. Na número 9, a imortalidade da alma. Perceba que há um problema, a imortalidade da alma. Morreu aqui e não acabou não. Morreu aqui e não acabou. Então a alma é eterna. Deus está irado e do outro lado quem? Nós, pecadores.
Romanos 3, 23. Porque todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Então todos carecem da glória de Deus. Deus é um Deus santo. E só tem uma forma agora: um intermediador que entenda um lado e entenda o outro, para poder fazer a intermediação, para arrancar essa ira de Deus sobre os homens. Estou começando a entender o que é o intermediador, o que é o mediador. O mediador, ele está ali para resolver conflitos. Então Deus está irado. Deus está irado, é um Deus que sente indignação todos os dias. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10 diz: porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então nós vamos estar diante do tribunal de Cristo, para que nós recebamos segundo o que nós fizemos no corpo, ou bem ou mal. Então você sabe que tribunal é lugar de ou absolvição ou de condenação. Deus é um justo juiz, que está indignado todos os dias. E eu já nasço morto em delito e pecado. Como é que eu vou chegar até Deus? Como? Pelas minhas próprias forças? Eu tenho força para chegar diante de Deus? Quanto mais você vai estudando sobre mediador, eu estudando essa semana, meu Deus, maravilhoso. Você fica admirado com a profundidade do amor de Deus pela sua obra. A lição se divide em 3 pontos. A primeira, o único mediador. A segunda, como Deus tem entregado esta mensagem aos homens. E a terceira, o tempo de aceitar a mensagem e crer em Cristo. Quando estudamos em lição anterior sobre a pessoa de Cristo, vimos que ninguém foi mais qualificado do que ele para realizar a obra de mediação. Ele, para realizar a obra de mediação, sendo Deus e sendo homem, estava em condições exatas de fazer perfeita aproximação entre os dois, dentro do plano divino de redenção. Hoje vamos nos deter à consideração de que ele é o único mediador. Ninguém mais tendo existido que realizasse a obra a qual ele realizou. E essa verdade pode ser apresentada à luz de vários argumentos, dos quais podemos selecionar os seguintes. O ponto central da nossa lição é como entender essa mediação à luz das Escrituras e defendermos isso como cristãos. Como falar para o mundo aí fora que Cristo é o mediador? Porque as heresias tomam conta. O mundo diz que existem vários outros mediadores. Mas 1 Coríntios 2,5, porque há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus, homens. Paulo falando a Timóteo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus. E por que Paulo fala isso? Paulo é um homem que conhece a lei e os profetas. Paulo sabia perfeitamente o que era o Antigo Testamento. Para entender o que é mediador, você tem que ir para o Antigo Testamento. Você tem que mergulhar na carta aos Hebreus. Nós vamos entender aqui um pouco por que entender mediação você tem que ir para o Velho Testamento. Porque começa desde a mediação de Deus, ela está projetada desde o Gênesis. Deus tem projetado essa mediação e ela se encaixa perfeitamente em Cristo. É uma coisa extraordinária quando você entende mediação. Então, primeiro ponto, devido à sua natureza. Jesus, ele é mediador, primeiro ponto, por causa da sua natureza. Perceba que Jesus é 100% Deus e 100% homem, entendendo teu problema e o meu problema. Como é que você vai intermediar se você não conhece? Então, Deus, ele é 100% Deus e ele encarna. João capítulo 1, no princípio era o verbo e o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. No princípio, o verbo estava com Deus. Mas no versículo 14, João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como no unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Deus agora se encarnou. Cristo se encarnou para sentir o que você sente e que eu sinto. Olha o processo de mediação. Ele encarna.
Quando Jesus é levado para o deserto para ser tentado, a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado e ninguém tenta. Quem é que está sendo levado para ser tentado no deserto? Jesus, 100% homem. O Espírito o leva para ser tentado. Jesus ali está sendo levado para ser tentado porque ele é 100% homem. Mas ele jamais pecou, porque ele é Deus também. Perceba que lá em Marcos, acho que Marcos 8, Jesus num barco, ele está a dormir. A tempestade vem dormindo, irmão, no meio de uma tempestade. Só Deus para fazer isso. Mas é um homem também, está dormindo. E os discípulos, Senhor, não importa que morramos. Jesus se levanta, repreende o vento e o mar. E os homens dizem o quê? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Perceba que a natureza divina e humana de Cristo o tempo todo ali, ó. Jesus tem sede, Jesus tem fome. Jesus tem dor. Então ele conhece os dois lados. Ele conhece os dois lados. Por isso que ele é aquele que tem autoridade para dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A Bíblia fala que o mediador ele tem que ter as qualidades tanto de um lado quanto do outro. Eu pesquisando essa semana sobre outros mediadores. Vocês sabem que para a Igreja Católica Romana, os santos são mediadores, eles ajudam na salvação. Maria é considerada medianeira, ela também é corredentora, ela também ajuda na salvação. Isso é uma heresia, porque há um só mediador entre Deus e os homens. Como é que uma pessoa que já morreu vai intermediar na salvação? Só Jesus tem essa prerrogativa. E você estudando também sobre a reforma protestante. As 5 solas. Uma delas é sola Escritura. Sola fé, sola Cristo. Sola gratia e sola Deus, toda glória. Perceba que uma delas é sola Escritura. Se você sair da Escritura, a heresia entra. Se você abandonar a Escritura, a heresia entra. Quando você vai ver que Maria é mediadora, você diz: me dê um versículo dela como mediadora. Não existe. Mas existe uma tradição católica que diz que ela é mediadora. E a tradição está em pé de igualdade às Escrituras. Por isso que é terrível. Quando você sai das Escrituras, todo tipo de heresia entra. Por isso que uma das 5 solas é só as Escrituras. Quando você vai para as Escrituras, só quem tem poder de mediar é quem? Jesus. Se você for para o mormonismo, vários intermediadores no mormonismo. Para onde você for, você vai ver intermediador. Mas quando você vai aqui para as Escrituras, só ele tem a prerrogativa de intermediar. Filipenses capítulo 2, o qual subsistindo em forma de Deus, verso 6, não considerou ser igual a Deus, coisa que deveria se aferrar. Ou seja, ele, como Deus, encarna e se humilha. É o próprio Deus que está se humilhando para vir entender o seu e o meu lado na história do conflito. João 1,14. Já falei que ele se fez carne. Filipenses capítulo 2, versos 7 e 8. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando semelhante aos homens. Olha só, semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Quando você vai ver a natureza humana e divina de Deus no plano, você já tira todo tipo de intermediação para além de Cristo. Só aí você não tem mais ninguém que possa intermediar. Porque ele é antes de todas as coisas. Ponto 2. Porque esse é o ensino claro e constante de todas as Escrituras. Repito, para estudar mediação você tem que estar ligado nas Escrituras. As Escrituras, elas testificam totalmente de Cristo. E mais à frente eu vou falar do tabernáculo.
Hebreus do capítulo 7 ao capítulo 10. Todo ele vai falar do tabernáculo. Por que o autor de Hebreus vai falar do tabernáculo? Porque o tabernáculo já está apontando para Jesus. O tabernáculo, você tem a tenda da congregação, você tem a porta, a entrada da tenda, do pátio, aliás, do tabernáculo. Aí você entra, tem o altar do holocausto. Mais à frente tem uma bacia, onde os sacerdotes se lavavam. Aí você vê o tabernáculo. A porta do tabernáculo. Do lado direito, a mesa dos pães. 12 pães ficavam em cima da mesa. Do lado esquerdo, os 7 castiçais de ouro. Mais à frente, o altar do incensário. O véu. E dentro do véu, a arca da aliança. O santo dos santos. Os sacerdotes entravam no lugar santo. E no pátio. Mas no santo dos santos, eles só entravam uma vez por ano. Porque Deus estabeleceu assim. Quando você vai para Levítico, capítulo 10, Deus matou 2 homens. Abiú e Nadab. Foram queimar incenso estranho, fogo estranho no altar. Deus fulminou todos os 2. Olha as exigências. No capítulo 16 de Levítico, Deus chama Moisés e diz: Moisés, depois que os 2 jovens morrem, chame Arão e estabeleça o dia da expiação. O sacerdote agora só vai entrar uma vez no ano na minha presença. Mas o sacerdote ele tem que se purificar, meu irmão. Fazer sacrifício pelo povo, por ele, pela família dele, e entrar com sangue, aspergindo em todos aqueles utensílios, para entrar na presença de Deus uma vez por ano. E a expiação significava cobertura de pecado. Com pouco tempo o povo voltava a pecar de novo. A expiação do Velho Testamento não purifica as consciências. Os homens pecavam, mas daqui a pouco pecavam de novo. A culpa vinha. Então aquilo foi levantando a ira de Deus. Foi aumentando a ira de Deus. Mas Deus já tinha um plano perfeito para mim e para você, através do mediador. Mas tudo isso aponta para Jesus. Tudo isso. Se você for lá para Isaías 42, no versículo 1. Eis aí o meu servo, o meu eleito, em quem me compraz. Eis aí o meu servo, o meu eleito, a quem sustém. A que a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e justiça produzirá entre as nações. Deus está dizendo que vai levantar um servo, que a alma dele se agrada desse servo, vai colocar o espírito sobre ele, e ele vai produzir justiça entre nós. Deus está falando de quem? Do Filho. Do mediador, que vai vir através do Espírito, e vai produzir justiça na tua e na minha vida. Quando o anjo aparece para Maria, salve a agraciada. Você vai ter um filho. E você vai colocar o nome dele, Emanuel. O significa Deus conosco. Onde é que está isso? Onde é que está isso? Isaías 7,14. O Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem dará à luz a um filho, e porá o nome de Emanuel. O anjo lá em Mateus 1,23 aparece para José. De José receba Maria. E ela vai ter um filho, e você vai colocar o nome de Emanuel, para se cumprir as Escrituras. Na lei judaica, quem colocava o nome da criança era o pai. Olhe como Deus é organizado. Ele aparece para quem? Para José. Para que José colocasse o nome de Emanuel. Para se cumprir as Escrituras, que assim estava determinado. Perceba que o plano da mediação é lindo. Quando você vai estudando, você vai vendo a beleza de Deus, a delicadeza de Deus em anunciar a mediação. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque um filho se nos deu e um menino nos nasceu. E o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso. Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías está falando de quem? De Jesus. O principado está sobre os seus ombros. Não dá outra. Eu quero abrir com vocês aqui, irmãos, para que vocês participarem. Abra aí, por favor. Hebreus, capítulo 9. Ainda no segundo ponto. Hebreus, capítulo 9, por favor. Hebreus, capítulo 9. Olhe que
Hebreus capítulo 9, do verso 6 ao 15. Amém? Ora, verso 6. Depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados da ignorância do povo. Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isso é parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passa de ordenanças da carne baseados somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação impostas até o tempo oportuno. Olha o verso 11. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros, e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus. Olha o verso, olha agora, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Verso 15. Por isso mesmo ele é o quê? Mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. Visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Percebam que quando Jesus ele vai para a cruz, que o sangue é derramado ali naquela cruz, ele oferece o seu corpo como sacrifício vivo, que pode purificar a sua mente, purificar seu coração. É um sacrifício perfeito, uma vez única. Não precisa mais agora, todo ano. Inclusive no Santíssimo Lugar, todo dia se oferecia sacrifício. No Santo dos Santos era uma vez por ano, mas no Santo Lugar, todo dia se oferecia sacrifício. Então, quando Jesus vem como mediador, que ele entra no Santo dos Santos, que ele rasga o véu, a Bíblia diz que o véu se rasgou do alto a... Não foi do baixo a alto, foi do alto a baixo. O próprio Deus rasgou o véu e disse: entre você e eu, pelo poder do sangue de Jesus, podemos entrar agora no Santo dos Santos. Porque o mediador interveio no nosso lugar. Quem deveria morrer? Nós. Toda vez que você vai ver as tipologias, uma das que mais chamou minha atenção, lá em Gênesis 22. Deus chama Abraão e diz: Abraão, pega o teu único filho a quem tu amas e oferece a mim. Abraão pega o menino, vai para o Monte Moriá, põe a lenha nos ombros do menino, leva o fogo e o cutelo. E o menino diz: pai, e a oferta? Primeiro Abraão creu. Depois ele diz: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá. Quando ele vai imolar a criança, perceba que aquele jovem, assim como eu e você, ele herdou o pecado. Mas quando ele vai imolar a criança, a Bíblia diz que aparece um cordeiro, um carneiro, amarrado pelos chifres. A provisão de Deus chegou. Quem merecia ir para o holocausto ali era Isaac. Mas Deus proveu aquele cordeiro. E a Bíblia diz que quando Abraão faz isso, Deus diz: Abraão, por que tu fizeste isso, Abraão? Eu juro por mim mesmo, Abraão, que te abençoarei, farei de ti uma grande nação.
E você, quando para estudar mediação, você vai ver que aquele ato de Abraão ali gerou uma bênção que chega para nós. Aquela bênção ali é Deus dizendo: Abraão, vou fazer de ti uma grande nação. E vou derramar o meu espírito sobre essa nação. Quem é essa nação? Nós. Ali é uma tipologia de Jesus indo para a cruz do Calvário. Já no Gênesis 22. Eu disse a vocês que a expiação era uma cobertura de pecado. João 1, 29. O que é que está escrito? João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só quem tem poder para tirar o pecado do mundo é Jesus. Ele não só cobre, ele tira o pecado. Por isso que João disse com toda a autoridade, João conhecia a lei: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós éramos ainda o quê? Pecadores. Muito mais agora, sendo nós reconciliados, seremos por ele salvos da ira, porque Deus está irado. Você estudando sobre mediação, você vai ver que Deus está irado. A ira de Deus é profunda, irmão. Quando você vai lá para o Apocalipse, veja as taças da ira de Deus. Veja as pragas, veja os flagelos, porque Deus está irado com o pecado. Você que está em casa me ouvindo uma hora dessa, medite sobre isso. Você que tem acreditado que os santos podem interceder por você, jamais. Você que tem acreditado que Maria pode interceder por você, isso não existe. A santa serva de Deus, Maria, está dormindo no Senhor. Os santos que já morreram estão dormindo também no Senhor. Só quem pode fazer uma intervenção divina na sua vida é Cristo Jesus. Eu posso orar. Os irmãos podem orar por mim. Nós oramos uns pelos outros. Agora, com relação à salvação, essa prerrogativa está nas mãos do Todo-Poderoso. Só Ele pode fazer isso e mais ninguém. Amém? São muitos textos aqui, mas eu gostaria que os irmãos abrissem. Vamos participar. Abra aí, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Paulo, diante do Sinédrio. Olha o que ele fala, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Você vê, essa era a mensagem dos discípulos de Cristo e dos apóstolos. Que há um só mediador. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. No verso 10 ao 12. Diz assim, ó. Paulo, diante do Sinédrio. Depois que um coxo foi curado, ele podia morrer a qualquer momento aqui dentro do Sinédrio. Mas ele abre a boca e diz, verso 10, saibam, ó senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. Olha o verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro deixa bem claro que não há nenhum outro dado por Deus pelo qual sejamos salvos. Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 30, capítulo 17, quando ele chega no aerópago, ele entra no aerópago, ele fala aos homens dentro do aerópago: o tempo é agora, se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia que vai julgar todos os homens através de um varão, e deu testemunha disso ressuscitando dos mortos. Paulo pregou a palavra, falou de mediação. Só Jesus, aos atenienses, Paulo diz, só o varão que Deus estabeleceu pode salvá-los da ira vindoura. João 3,36, todo aquele que tem um filho tem a vida eterna, mas aquele que se mantém rebelde contra o filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Não tem outra saída. O mediador, ele
está pronto para socorrer todo aquele que se chega até a Ele. Porque Ele passou pelas lutas que você passa. Ele passou pelas lutas que eu também passo. Vamos adiantar um pouco aqui, vamos para o 1.3. Pelo que a lógica e o bom senso nos indicam, Mateus 20 e 28, Jesus dizendo que não veio para ser servido, mas veio para servir da sua vida em resgate de muitos. Mateus 16, do 21 a 23, quando Jesus diz que vai ser crucificado, vai sofrer nas mãos dos sacerdotes, dos anciãos. Pedro diz, não, Senhor, de forma alguma você vai fazer isso. Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Você entende as coisas do homem, mas a de Deus não. Eu vim com um propósito, mediar esse conflito. Eu vim com um propósito, fazer a obra do meu Pai. Ele está irado, mas o amor é maior. Ele está irado com a humanidade, mas o amor dele é profundo pelas suas ovelhas. E eu me entrego por amor a elas. Eu me dou por amor a elas. E quem não entrar pela porta não tem salvação. João 10, 9, Jesus não diz? Eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Não há outro caminho fora de Jesus. Ponto 2. Como Deus tem entregado esta mensagem aos homens? Como? De que forma Deus tem entregado? Na primeira profecia, lá em Gênesis 3,15, quando ele disse a Satanás, porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então a primeira profecia, Deus já estava mostrando que o mediador viria. Na tipologia dos sacrifícios e da lei, no cerimonialismo típico do Velho Testamento, através principalmente dos sacrifícios e holocaustos, do sacerdócio, está a proclamação da obra mediadora de Cristo. Como a epístola aos Hebreus e a carta aos Gálatas interpretam tanto os sacrifícios como o sacerdócio, e a legislação antiga não eram senão sombra das coisas melhores e mais perfeitas que viriam através de Jesus. Nas profecias messiânicas, uma delas, específica aqui na nossa lição, Isaías 53. Eu vou até abrir aqui, irmãos. Quando a gente vai para Isaías 53, a gente, meu Deus, que precisão. Isaías 53. Isaías, o livro do profeta é dividido em duas partes, do 1 ao 39 e do 40 ao 66. Do 40 ao 66 você vai ver várias vezes aparecendo o servo do Senhor. O servo do Senhor. O auge da ação desse servo é Isaías 53. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de que os homens esconde o rosto, era desprezado e nele não vimos caso. Certamente, no verso 4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. E esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Está vendo a ira de Deus? Está vendo a ira de Deus derramada no Filho? Verso 7, ele foi moído, oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, e não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. De sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça,
e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Olhe que o mediador Jesus não foi achado engano em sua boca. Verso 10. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Então Jesus veio Isaías 53. Jesus veio num propósito. Quando ele está diante de Herodes, ele bem diz: eu poderia dar ordem aos anjos, mas eu vim com esse propósito, Herodes. Nenhum poder te foi dado sem a permissão do meu Pai. Ele te deu o poder para você cumprir os propósitos. Eu vim com a missão. Jesus veio num propósito de fazer com que eu e você sejamos reconciliados com o Pai. Se não for o mediador Jesus na sua vida e na minha, você e eu estamos perdidos. Quanto mais a gente vai estudando mediação, mais a gente vai vendo que Ele é o Todo-Poderoso. Isaías 42, verso 6, diz assim: eu, o Senhor, chamei você em justiça, eu o tomei pela mão, o guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Verso 7, olhe só se não se encaixa comigo e com você. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Então o mediador ele veio para nos aproximar de Deus, abrir os olhos dos cegos. Antes de Cristo eu e você como andamos, cegos. Antes de Cristo eu e você presos. Antes de Cristo eu e você em trevas. Como uma folha seca que vai de um lado para o outro. Mas quando o mediador vem, se aproxima, lhe constrange com amor e você não resiste, nunca mais seus olhos serão os mesmos. Nunca mais você vai ser preso por Satanás, se assim você anda na presença de Deus. Nas aparições aos anjos, quando os anjos aparecem, o anjo aparece para Maria, ele testifica que Jesus é mediador. Quando o anjo também aparece para os pastores, eles testificam que Jesus é o mediador. Até Satanás, até as trevas, quando Jesus vai até lá em Gadara libertar um homem. De longe, Satanás, bem sei que tu és o Santo de Deus. Viesse nos atormentantes do templo, Senhor. Todos reconhecem Jesus como mediador. Todos. Menos as heresias. Saiu das Escrituras, Jesus não é mais mediador. Mas enquanto estivermos nas Escrituras, meditando de dia e de noite, nós vamos garimpar o Velho Testamento inteirinho e vamos ver Jesus como mediador. No testemunho do Pai e do Espírito, Mateus 3, 16, 17, abrem comigo, estou já terminando. Mateus 3, 16, 17. Muito forte também aqui, tremendo, o próprio Pai dizendo que Jesus é o Filho amado. Mateus 3, 16 e 17. Diz assim, vamos ler a partir do 13. Por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia. Eu é que preciso ser batizado por você, e você que vem a mim? Mas Jesus respondeu no verso 15, deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. A voz vem falando aquilo que está lá em Isaías 42, verso 1. Testificando que Jesus é o Filho amado. O próprio Pai ali, no batismo, dizendo que Jesus é o Filho amado. Na mensagem dos apóstolos, nenhum apóstolo vai fugir de Jesus como mediador. Nenhum. Pedro, Tiago, João, Judas. Todos eles vão falar que Jesus é mediador. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. No verso 1 ao 8. Irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês,
o qual vocês receberam e o qual continuam firmes, por meio, olha só, por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Paulo, como exímio conhecedor das Escrituras, pregava a mediação com base nelas, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Verso 5. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria ainda vivem, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então a mensagem dos apóstolos não foge do tema de mediação. Porque se você tirar Jesus como único mediador, você está blasfemando a Deus e ao Espírito Santo. Jesus, ele é mediador da criação, mediador da salvação, e a mediação de Cristo é continuada. Porque o autor de Hebreus diz que ele assentou à direita de Deus e intercede por nós. Romanos 8:33, quem levantará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? É Deus quem os justifica. Quem levantará acusação contra os eleitos do Senhor? Porque é Cristo que morreu. Aí Paulo diz, não morreu não, que ressuscitou, está sentado à direita do Pai, intercede por nós. Então é uma mediação continuada. Ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Perceba que é segurança. Jesus passa segurança para os seus filhos. Aqueles que recebem Jesus têm tudo, irmão. Você que está me ouvindo hora dessa em casa. Quem tem Jesus tem tudo, já é um ditado popular. Quem não tem Jesus não tem nada. Triste é a realidade para quem não receber Jesus como Senhor e Salvador. Porque Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Você sabe o que significa a palavra propiciação? Oferenda a uma divindade para aplacar-lhe a ira. Deus está irado, mas Jesus é propiciação pelos nossos pecados. Ele recebeu a oferta de Cristo e a ira dele é retirada da minha e da sua vida. Mas se o homem não recebe Jesus, a ira permanece acesa. Eu vou encerrar com mais um texto tremendo, lá em Hebreus, capítulo 10. Amém? Hebreus, capítulo 10. Eita, Jesus, como é maravilhosa a tua obra, Senhor. Amém? Que Deus tremendo, né? Um Deus que interviu na vida de um pobre pecador como eu e como você. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Um amor desse. Deus ama tanto o seu povo que Ele tem ciúme do seu povo. Tiago diz que Ele tem ciúme daquilo que é dele. Porque me diga aí, meu irmão. Deus levanta seu filho amado, entrega o próprio filho para intermediar, para tirar essa ira. Ele vai dar a glória dele a quem? A glória é dele. Nós somos propriedade única e exclusiva dele. Hebreus capítulo 10, verso 1. Vou ler alguns versículos aqui e encerrar. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus. Com os mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente eles oferecem. Se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os homens prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Verso 3. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes, olha só, remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, ou seja, a encarnar, Cristo disse:
Sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e oferta pelo pecado. Então eu disse: eis-me aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Verso 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o sacrifício sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecado. Mais uma vez, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque por uma única oferta aperfeiçoou para sempre, preste atenção, os que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois dos dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as escreverei em sua mente. Acrescenta: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Deus passa uma confiança tremenda através dessa carta aos Hebreus. Ele arranca o pecado, purifica a nossa consciência, escreve as suas leis na nossa mente e no nosso coração, e não lembra mais dos nossos pecados, se é que nós estamos em Cristo. E para encerrar, a lição fala da nossa responsabilidade com relação à mediação de Cristo. Porque se o homem brinca com isso, não há mais escapatória para ele. Se o homem brinca com a mediação do Senhor, se ele blasfema, se ele pisa o sangue do Cordeiro, não resta mais saída para ele. Não resta mais. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ele não está brincando. É porque só Ele é o caminho. Só Ele é a glória. Só Ele é o louvor. Apocalipse capítulo 5, todos se prostram diante do Cordeiro. Só Ele tem poder para pegar o livro. Não podiam nem olhar para o livro. Ele pega o livro e quebra os selos. E todos o adoram, porque só Ele de fato é digno. Quem iria fazer isso? Quem? Ninguém. E o autor de Hebreus, para encerrar, diz assim, no capítulo 10, verso 19. Olhe só: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, porque Jesus é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é outro assunto. Um sacerdote maior que Abraão, lá no Velho Testamento. Verso 22. Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor, na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque, olha o verso 26. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo, vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, insultou o Espírito da graça, pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair
nas mãos do Deus vivo. A promessa está de pé. Deus cumpriu a sua promessa, trazendo o mediador Jesus até nós. Quando ele fez a promessa a Abraão, a Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 3, verso 13, que Deus nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Perceba que quando nós nos convertemos, a bênção chega até nós. Você recebe o refrigério na sua alma, o Espírito da graça. O autor de Hebreus está dizendo, se você, depois dessa revelação, continua pisando, depois de ouvir isso, continua pisando de propósito, ele fala de propósito, no sangue do Cordeiro, não resta mais sacrifício pelos seus pecados, porque o Cordeiro já foi dado, ele já veio. Então a responsabilidade é grande nas nossas mãos. No Velho Testamento, Deus chama os homens ao temor. No Novo Testamento, mais ainda. Se você for olhar o Cordeiro, lá no Apocalipse, e as iras, os ais, e o que Deus faz, é horrível, irmãos, para quem não anda na presença de Deus. Termino repetindo uma palavra, que eu falei aqui, um adágio, né? Quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada. Um pregador norte-americano do século XIX, de um sermão, dos sermões mais comentados de todos os tempos, né? Um pecador nas mãos de um Deus irado, um Jonathan Edwards. Né? Ele apresentava Jesus do jeito que está aqui a lição. Deus santo e irado contra o pecado. O homem pecador caído na lama do pecado e Jesus como mediador, dizendo ao homem, venha, eu sou a porta. Deus está irado, mas se você entrar pela porta, esta ira é retirada da sua vida. E muitos caíam nos prantos, choravam e conheceram Jesus através daquele homem. E hoje não é diferente, a mensagem é a mesma. O mundo está aí fora, achando que existem vários outros mediadores. Mas eu e você, nós temos que apresentar Jesus como único mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus, homem. Para isso, temos que conhecer as Escrituras, meditar e dizer, Senhor, ilumina a nossa mente, nos dá direção, porque os homens jazem em trevas malignas, e se o sangue da aspersão não vier sobre eles, jamais eles serão santificados, para entrarem nos santos dos santos, na Nova Jerusalém. Amém? Deus abençoe a toda a igreja.